A paz de Cristo, o amor de Maria, amado irmão, amada irmã, aqui do Presta Atenção. Hoje, sexta-feira santa, dia 7 de abril de 2023. Vamos rezar pelo sinal da Santa Cruz, livre de Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, sobre os nossos corações, nossas mentes, nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca, até o nosso respirar. Que tudo venha de Deus e volte para Ele. Amém. Dia 7 de abril, vamos lá, primeira leitura. Leitura do profeta Isaías, capítulo 52, versículos de 13 a 53 e 12. Ei-lo, o meu servo, será bem-sucedido, sua ascensão será ao mais alto grau, assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo. Tão desfigurado, ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos e a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era. Não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores, e nós pensávamos fosse um chegado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justo inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores. Pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha aqui, amados irmãos, amadas irmãs, há quantos anos, né? O profeta Isaías já tinha tido do Senhor toda a mensagem do nosso Cristo Salvador, tudo que ele ia passar. Eu quero que vocês entendam que Jesus é muito sábio, muito sábio. Ele não é coitado, viu, gente? Não pense que Jesus é coitadinho, porque ele não é. Jesus é o próprio Deus feito homem. Que verdadeiramente ele é amor. Porque nunca, nunca, nunca ninguém vai se arrepender de amar. Amar verdadeiramente como Jesus ama. Porque ele ama você ainda hoje. E ele, totalmente consciente, totalmente aberta a sua mente e de livre-arbítrio, ele escolheu passar por tudo isso para que a sua cruz fosse a redenção, a nossa redenção, a redenção dos nossos pecados. Ele, o holocausto perfeito, nos cura e continua nos curando. Nos curou e nos cura. Nos salvou e continua nos salvando. Nos libertou e continua nos libertando. Me diga,
Se existe maior sabedoria no mundo do que o sim de Jesus? Não, é o sim soberano, é o sim que libertou uma humanidade inteira. Uma humanidade inteira foi liberta pelo sim de um homem-Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Para Ele, seja dedicada toda a nossa vida. Tudo se torne, tudo aqui do mundo se torne completamente inexistente comparado à grandeza e à realeza de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque verdadeiramente Ele é o nosso Rei. Verdadeiramente é a Ele que nós devemos seguir. Quando você tiver na sua vida qualquer angústia, qualquer situação, bote seu rosto no chão. Adore Jesus em espírito e em verdade. E peça para Ele a luz. O que Ele faria se Ele estivesse no seu lugar? E não tenha dúvidas de seguir exatamente o que Ele lhe disser. Simbora nessa sexta-feira santa, que não é sexta-feira de tristeza, não. É sexta-feira de contemplação, de contemplarmos Jesus na cruz e nos unirmos à dor dele no Calvário junto com sua mãe Maria Santíssima, que foi nos dada como mãe hoje. Hoje nós recebemos uma mãe no céu. Simbora? Vamos ao Salmo, o Salmo desse dia belíssimo, dia feito por Deus. Sexta-feira da Paixão. Salmo 30. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Amado irmão, o Senhor é a nossa força, é a nossa confiança, é a nossa segurança. O que a gente deve temer? Não tem que temer nada. Não tema. Não tema nem mesmo a nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o seu advogado. Ele é o seu intercessor. Ele age verdadeiramente. Quem vê Jesus verá o Pai. Eles são uma só pessoa, o Santo Espírito. Então, amado irmão, amada irmã, tenha fé, tenha coragem, tenha perseverança. Siga os passos de Jesus. A segunda leitura hoje é a leitura da carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 4, versículo 14 a 16 e capítulo 5, versículos de 7 a 9. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo com nós, em exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, aquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amado irmão, amada irmã, a obediência é uma graça de Deus em nossas vidas. Sermos obedientes a Deus é a nossa grande missão aqui na Terra. Sermos obedientes aos seus mandamentos. Termos aquela meta, a meta de não pecar, a meta de sermos santos. Como Deus é santo,
E ele veio na terra enquanto filho amado, para nos mostrar o quanto é possível sermos santos já aqui na terra e um dia estarmos juntos com ele, bem abraçadinhos no céu. Ele nos espera. Ele espera a todos ele espera. Como aquele pai que recebeu o filho, lembra o filho pródigo? Deus Todo-Poderoso está lá no seu trono, ao lado de Jesus, junto com a Virgem Maria, com todos os santos e anjos, nos esperando nesse encontro único das nossas vidas, o encontro com o Divino Pai Eterno. Faça aqui esse caminhar uma verdadeira trilha do céu. Santo Evangelho, hoje é o anúncio da paixão de Cristo. É segundo São João, capítulo 18, versículos de 1 a 19 e 42. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Senhor Jesus se tornou obediente até a morte numa cruz. Pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome acima de outro nome. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conheceu o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus. Chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: a Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas o traidor estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: a Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiastes. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e o outro discípulo seguiram Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira, estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se, e disseram: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele que Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente, Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio,
para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentaste contra esse homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhes responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo ou os outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes. Eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume. Pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximaram-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora diante de vós, para que saibam que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucificam! Crucificam! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmo para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo a lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao servir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucificam. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte, para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes, e lançaram a sorte sobre a minha túnica.
Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Agora você precisa se ajoelhar, tá, irmão? Irmã, se você está me ouvindo, a gente vai se ajoelhar agora para honrar a memória de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, nós te adoramos e te bendizemos, Senhor, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão, Senhor, por todos que não creem, não adoram, não esperem, não vos... Jesus, eu confio em vós. Faça sua oração agora a Deus, do fundo da sua alma, falando o quanto você é grato pelo seu sim, quanto você o adora, o quanto você entrega a sua vida, seu casamento, sua família, seu trabalho, suas lutas. Que Deus seja soberano em nossas vidas e nas vidas de todos do mundo inteiro. Jesus, eu confio em vós. Misericórdia divina que brota no seio do Pai, eu confio em vós. Muito obrigada, meu Deus, por nos ter dado Jesus. Obrigada por nos ter dado Maria Santíssima e todos os seus santos e anjos. Muito obrigada por tudo, meu Deus. Muito obrigada. Nos perdoa por tanta maldade em nossos corações e alma. E arranca de nós todo o mal, Senhor, nós te imploramos. Amém. Vamos continuar nossa oração? Então vamos lá. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e o tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um, depois de outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximaram de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E a outra escritura ainda diz: olharão para aqueles que traspassaram. Olharão para aquele que traspassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então, tomaram o corpo de Jesus, envolveram-no com os aromas, em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo seja a nossa salvação, porque verdadeiramente foi por ela que nós estamos aqui hoje, que você está aí hoje, foi por ela. Amém? Deus te abençoe, uma santa sexta. Nossa Senhora das Dores te cubra com o manto dela e te faça curar todas as dores do corpo e da alma por Jesus. Deus te abençoe, irmão e irmã. Fica com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe.